Após perder um parceiro em um confronto, Tequila, um obstinado policial, entra de cabeça em uma investigação sobre o comércio ilegal de armas. E para isso ele vai precisar se relacionar com policiais infiltrados e pôr tudo em risco. Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos finalmente discutir sobre Fervura Máxima. Lançado em 1992, Fervura Máxima, que nome horrível em português, é um filme dirigido por John Woo, que provavelmente vocês conhecem por ele também ter dirigido Missão Impossível 2 e Face Off, dois filmes ocidentais que fizeram muito sucesso. No entanto, ele tem todo um passado, ele tem todo um background fazendo filmes em Hong Kong. Filmes policiais repletos de tiroteio que o consagraram no país e o levaram a conquistar o mundo do cinema. E olha, eu demorei bastante a adentrar nesse novo universo dos filmes de ação de Hong Kong e essa minha primeira impressão foi muito positiva. Eu já tinha visto alguns filmes de artes marciais do Oriente como um todo, O Tigre e o Dragão, Chocolate, Operação Invasão, entre outros, mas esses filmes mais voltados para o tiroteio, eu sempre virei um pouco a cara e nunca me interessei muito, coisa que agora eu me arrependo completamente. Afinal, o que eu encontrei aqui foi todo o frescor que eu sinto faltar nos filmes de ação hollywoodianos. O que falta de identidade lá, sobra aqui. Esse é um filme que consegue um equilíbrio muito perfeito entre trazer toda a brutalidade, toda a força, o impacto das suas cenas com certa estilização, um abraço à fantasia. É um filme despretensioso, ao mesmo tempo que traz muito risco aos seus personagens e uma carga sentimental mesmo, bem até que complexa. E eu quero começar a falar de Fervura Máxima justamente por aí, por todo o seu estilo. Esse é um filme muito descolado, como os jovens falam aí ultimamente, que farma muita aura. É repleto de momentos muito maneiros, aqueles momentos que você olha pra tela e o seu queixo cai, tamanha a forma com que você se impressiona. Suas coreografias são muito marcadas ao mesmo tempo que soam naturais. O timing é muito certeiro e existe toda uma ousadia nessas composições. É um filme, por exemplo, que se arrisca muito pouco nos planos longos, mas quando se arrisca é pra valer, é pra fazer algo marcante. E no próprio picote que ele propõe na montagem também funciona muito bem. Afinal, esse tanto de corte acaba servindo até para aumentar o impacto de algumas cenas, dobrando, por exemplo, a ação do personagem em diferentes takes. É um recurso que o Jack Chan, por exemplo, usa bastante. Mas não só isso, esses múltiplos cortes também dão dinamicidade, trazendo certas elipses. A gente não precisa ver um movimento completo de determinado personagem na ação, a gente só precisa ver o que de fato interessa. E como eu disse, esse é um filme que está pouquíssimo preocupado com a realidade. Ele quer te entregar uma boa cena, ele quer te entregar cinema. E para isso ele vai apostar também em muito exagero. Em todos os sentidos esse filme é grandioso. Na escala da ação, na quantidade de inimigos, na quantidade de partículas e informações na tela, o tempo todo é explosão, é fumaça, é faísca, é fogo, é poeira. O tempo todo a tela tá de certa forma poluída. E eu falo de certa forma porque não é num mau sentido, é num sentido até que bem positivo. Afinal, essas coisas trazem textura para a imagem, reforçam o peso necessário para
para as cenas de ação. É como se cada tiro importasse, cada tiro trouxesse toda uma carga. Por sinal, falando em bala, falando em tiro, é um filme bem violento. Seus confrontos são brutais, são impactantes. Mas quando ele precisa, em um momento chave, trazer essa violência sem que caia num lado um tanto quanto explícito da coisa, ele também sabe sofisticar essa narrativa, digamos assim, e nos entregar momentos chocantes, mas não necessariamente explícitos. E ele faz isso muito bem, por exemplo, se utilizando dos respingos de sangue. Por sinal, falando em sofisticação, é um filme que também carrega consigo uma bagagem muito rica. Eu tô aqui falando de toda essa coisa muito extravagante, mas é um filme que também, em seus momentos mais íntimos, consegue construir algo mais delicado, que passa, por exemplo, pela relação entre os personagens, a relação mais romântica e também a relação de companheirismo. É a gente pensar, por exemplo, em todas as redes de relações dos policiais infiltrados, como eles precisam estabelecer aos poucos confiança. E o filme sabe trabalhar isso, assim como sabe trabalhar a desconfiança do espectador. Eu não sei quem é infiltrado, eu não sei quem é bandido, eu não sei quem é policial. Eu preciso, de certa forma, conhecê-los para começar a assimilar essas nuances e ir construindo minhas próprias relações. É um filme que te joga para dentro dessa brincadeira. Inclusive, em algum nível, ele me lembrou um pouquinho Os Infiltrados, do Scorsese, que por sinal é também um remake de um filme oriental, não sei se precisamente de Hong Kong, vou confirmar e coloco aqui na edição. E é legal também como o filme não tem medo de cair em algo mais brega, algo mais melodramático. E eu sei que vocês estão tanto quanto cansados de me ouvir falar sobre o melodrama, mas é que eu amo esse estilo que impõe aos personagens dilemas morais muito fortes e não tem vergonha de trazer isso à tona com toda a força, e isso tá aqui do começo ao fim. A ação tá lá para preencher os buracos, para preencher as lacunas, mas é o sentimento, é o amor, o ódio, a vingança, a amizade que faz tudo avançar, toda a história ir pra frente. Assim como essa presença de sentimento faz com que os riscos sejam potencializados e o filme consiga trazer para o seu clímax um dilema moral interessante, que é toda a forma com que a polícia e os bandidos tratam os inocentes, que são postos aqui no centro focal do filme, ali no terceiro ato, com o hospital. E ainda sobre o drama, só para não perder esse ponto que eu anotei aqui, é legal também o uso da trilha musical, que vai às vezes sim para um lado um pouco mais genérico da ação, aquela coisa mais eletrizante, mas em outros momentos aposta em referenciar o cinema noir, que é um cinema que traz os dilemas morais, traz a complexificação de seu protagonista e tem toda essa coisa de trabalhar um lado mais obscuro da instituição policial, com o detetive que não é necessariamente tão confiável, com a instituição corrompida pelo crime. Então existem muitos paralelos que são criados aqui, e o cinema de Hong Kong bebe diretamente do cinema noir, não só aqui nesses filmes de ação, mas como um todo. É a gente pensar, por exemplo, no Wong Kar-wai, que é um diretor de lá que por muitas vezes não está trabalhando essa ação, mas está bebendo do noir. E já caminhando para os finalmente e voltando um pouquinho na ação e nesse abraço à fantasia, eu gostaria de enfatizar mais uma vez o quão divertido é esse filme. Não à toa, instantaneamente ele se tornou um dos meus longas de ação favoritos de todos os tempos. E eu vejo inclusive outros filmes que eu gosto muito bebendo diretamente aqui da fonte. O que esse filme inspirou a produção cinematográfica, em especial hollywoodiana, não tá escrito. E ele é muito legal justamente por aquele equilíbrio que eu comentei
lá no começo do vídeo. Existe o risco, existe o impacto, a força da ação dos nossos personagens, mas ao mesmo tempo existe uma pegada um tanto despretensiosa de construir momentos, cenas maneiras, que estão acima do realismo, estão acima da quantidade de tiros que um personagem pode dar por conta da capacidade de munições da sua arma, que tá para além do impacto real que uma arma teria numa pessoa ou num objeto. Aqui, cara, o tiro explode tudo. Isso é massa, isso é visualmente interessante. E pro cinema, as imagens falam mais que 1000 palavras, as imagens constroem novos sentidos às coisas. E ver esse desapego compromissado em tela muito bem filmado é delicioso. A montagem trabalhando em prol da ação, essas sequências com a montagem paralela, inclusive, que eu esqueci de mencionar e são sensacionais, trazem urgência ao filme, e é um filme que nos afoba, que ativa nossa ansiedade, a desconfiança sendo uma constante que traz toda uma instabilidade para as relações e todo um suspense que permeia o filme. Do começo ao fim você duvida de alguns personagens e quer entender melhor eles. É um filme que te instiga. Sério, são tantos momentos marcantes que eu acho difícil listar. Eu adoro eles saindo de dentro das gavetas do necrotério atirando. Eu adoro a moto naquele galpão logo no começo do filme, sendo jogada em cima da galera. Eu adoro as coreografias, eu adoro basicamente tudo. E recentemente Fervura Máxima ainda foi remasterizado, restaurado, sei lá como é que se fala, em 4K numa versão lindíssima que, se você der seus pulos, pesquisar corretamente no Twitter, no Telegram, você encontra e vale muito a pena. Acrescenta demais a toda a experiência você ter a melhor imagem possível. E assim, com essa super dica, eu encerro o vídeo de hoje. Cara, eu precisava vir falar com vocês sobre esse filme, já são quase 3 da manhã e eu tô aqui pilhadaço com ele. Então vamos conversar, vamos movimentar a discussão sobre ele aqui nos comentários, e aproveita que vai estar aqui embaixo, já curte o vídeo, se for novo por aqui, se inscreve ativando o sininho para receber as notificações, compartilha com os amigos e principalmente, considere se tornar um membro. Gente, eu ganho pouquíssimo dinheiro com a monetização aqui do canal e às vezes eu preciso de uma graninha extra para conseguir ir numa cabine de imprensa e trazer aqui um vídeo de um filme esperado de forma antecipada. Eu preciso que vocês me ajudem e o clube de membros é a melhor forma de fazer isso. Custa só R$3,99 ao mês, sério, não paga uma lata de Coca-Cola, não paga um café e me ajuda muito. Se cada um contribuir com R$3,99, a gente constrói algo legal e eu consigo até aumentar o ritmo de produções aqui do canal, trazer vários vídeos massas para vocês. Então, me ajuda aí, um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!